Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o AFA e hoje eu quero compartilhar com vocês o processo dessa pintura em aquarela que eu fiz de um personagem que mistura aí o Gambit, né, o personagem da Marvel, com o Coringa. Tá, eu vou mostrar como é que eu fiz e principalmente na parte de escolha das cores e mistura das cores. Bom, gente, primeiramente aí eu fiz o desenho, né? Depois eu passei eu fiz a arte final com o nanquim, né? Todo preto aí. E aí, nesse momento eu tô fazendo uma passada de água no papel para a tinta poder fluir melhor, né? E aí eu já tô vindo com uma cor do fundo. Quer dizer, nessa pintura aí, gente, o principal que eu queria falar para vocês é justamente o uso de cores primárias, né? No caso o azul, o vermelho e o amarelo, para fazer a pintura quase que inteiramente, usando apenas essas três cores. E fazendo, lógico, que a mistura entre elas para criar as cores secundárias, né? Que é um verde que eu vou colocar ali, um laranja que eu vou colocar mais para frente. Isso para dar uma harmonia maior na pintura. Já fiz ali a pintura do fundo, agora eu estou vindo e molhando de novo o papel só com água, né, para a tinta fluir melhor. Agora eu estou fazendo justamente a mistura das cores, né? Eu não usei somente as três cores primárias, eu usei também o marrom, né, que vem no meu estojinho, e usei branco também. E no mais foi a mistura entre as cores primárias para gerar as outras cores que eu vou utilizar nessa pintura também. Eu deixei essa parte aí da mistura aparecendo bastante tempo para vocês terem uma noção assim do tempo que leva para a gente criar uma cor, né, própria na hora de colocar para fazer a pintura. Então agora eu estou pintando aí o casaco, né? Que é aquele casaco que o Gambit usa, com uma mistura de um amarelo. Na verdade eu usei então dois amarelos. Eu usei o amarelo mais claro e usei esse amarelo ocre, que é um pouco mais escuro. E aí dei uma escurecida nele, né? Misturando um pouco de violeta para ele ficar um pouquinho mais escuro, fazendo a parte mais clara do casaco primeiro, tá? Então é um detalhe que vocês têm que reparar quando vocês estiverem fazendo uma aquarela, uma pintura em aquarela, é que vocês precisam fazer os tons mais claros antes, para que eles possam aparecer no papel. Porque como na aquarela a gente vai sobrepondo camadas, né, de tinta, vai sobrepondo uma em cima da outra, se a gente deixar para tentar fazer a camada ou a parte mais clara só no final, a gente não vai conseguir fazer com que essa cor ela fique, que ela aparente, né, essa claridade toda, porque a gente já vai ter perdido a claridade do papel, né, a brancura do papel. Quer dizer, a gente vê a tinta aí na pintura em aquarela muito por causa do reflexo da luz contra a pintura, né? Então a gente vê primeiro o branco do papel, né, antes da gente pintar, e conforme a gente vai adicionando cada camada de tinta, a gente vai observando aquela cor que a gente pintou. Então, se eu sobrepuser muitas cores ou uma camada já escura, eu não vou conseguir mais observar a claridade. Então, primeiro eu tenho que pensar a pintura. Por exemplo, agora que eu estou pintando essa fumaça verde, então eu estou pensando em fazer essa primeira pincelada com o tom mais claro do verde, e aí conforme isso secar, eu vou adicionando camadas de um verde mais escuro por sobre essa mais clara, tá? Então a ideia é que vocês sempre pensem antes de pintar, do tipo assim, o que que eu quero mais claro, eu tenho que reservar. Ou seja, eu não posso pintar por sobre, senão
aquela área ali vai ficar escura. Outra coisa que é muito interessante a gente usar, né, esse recurso da aquarela é a questão da transparência, né, que a aquarela possibilita pra gente. Então, você repara ali na parte onde tem aquela fumaça verde, que no lugar onde ela sobrepõe ali o casaco, a gente tem a mistura das duas cores. A gente tem o verde da fumaça e tem o amarelo, o ocre ali do casaco. Então a gente já cria esse efeito meio de transparência, na verdade naturalmente por conta da natureza, né, da característica dessa tinta mesmo. Agora eu mostrei ali o tom, né, na verdade a cor que eu tô pintando o rosto dele. Então eu havia feito um alaranjado ali para colorir o cabelo, né, os cabelos dele, e eu clareei esse laranja do cabelo com branco, tá? E aí eu já fiz a cor que eu pintei o rosto dele. Eu adicionei um pouquinho mais de vermelho só para ficar um pouco mais rosado. Então geralmente eu faço isso, tá? Eu vou aproveitando as cores da pintura, por exemplo, que nem eu fiz o cabelo meio alaranjado ali, essa primeira passagem, né, de cor no cabelo meio alaranjado, então eu já observo se essa cor me servirá para algum outro lugar da pintura. Então eu modifico ela de alguma forma, clareio, escureço, para poder utilizar essa mesma cor em um outro lugar da pintura, fazendo com que a pintura como um todo, a pintura da imagem inteira, ela possua as mesmas bases, né, de cor, ou seja, pensar que a gente está trabalhando com a mesma iluminação, né? Tipo assim, a pintura nada mais é do que imaginar como aquela situação, aquele objeto, ele está sendo iluminado. Então, utilizando a mesma base de cores, a gente cria a gente simula um pouco a ideia de que esse objeto, que essa cena está sendo iluminada de uma mesma forma, tá? Então, por isso fica mais natural, fica mais agradável, fica mais harmônico de observar. Tá, agora nessa parte, vocês estão vendo que eu tô trabalhando no rosto, eu tô colocando a mesma cor, aquele laranja ali, clarinho. Eu estou fazendo uma segunda passagem da mesma cor. Então, com isso, você aumenta a saturação da pintura, né? Daquele ponto da pintura. Então, fica um pouco mais escuro, mas não necessariamente eu estou pensando em escurecer, mudando a característica da cor, e sim apenas aumentando ali a saturação, tá? Por enquanto foi isso que eu fiz no rosto. Agora ali no casaco eu estou vindo também com uma cor mais escura, um marrom um pouco mais escuro, já sobre aquela cor mais clara que eu tinha colocado, e aí que vem o lance de você deixar algumas áreas sem pintar, fazendo com que a parte clara apareça na pintura, tá? Então a aquarela geralmente você vai fazer assim, você vai deixar umas áreas sem pintar, justamente aquelas áreas que você quer que fique mais claro, né? Aí eu já passei, tô vindo com dentro dessa mesma ideia, utilizando o verde ali na fumaça, quer dizer, vindo com o verde um pouco mais escuro, escolhendo as áreas onde eu quero, né, que tenha um pouco mais, que fique um pouco mais escuro e um pouco mais saturado, e deixando algumas outras áreas sem pintar. Então a gente vai criando os contrastes, né, necessários aí para uma pintura ficar bem legal, desse jeito, escolhendo quais áreas que a gente pinta e quais áreas que a gente já deixa mais clara, né, que a gente já tinha pintado antes, mas que a gente não pinta por sobre na sequência. Agora eu venho fazendo esse sombreamento no cabelo,
Então, quer dizer, eu peguei daquele laranja inicial que eu tinha usado para fazer a pintura do cabelo, eu o escureci um pouco e vou pintando só as áreas ali onde já tem as achuras, onde já demonstra que tem um sombreado, né, que não é tão bem iluminado. E aí essa mesma cor eu vou jogando ali pro rosto dele, tá? Eu reparo que essa cor ela também vai fazer sentido na parte ali do rosto dele, tá? Agora minha mão atrapalha um pouco aí para vocês verem, mas eu pintei ali a parte da camisa dele ali com um violeta um pouco azulado ali mais escuro. E aí com esse violeta escuro eu venho sombreando ainda mais o cabelo dele, tá? E aí que eu entro com essa coisa de mudar, de usar as cores complementares. Então o cabelo que estava meio alaranjado, eu agora, como eu quero que ele escureça um pouco mais nas partes das sombras, eu venho com violeta, quer dizer que tem um pouco de azul, que aí já vai fechar um pouco mais essa cor e vai ficar um pouco mais sombria, mais escura mesmo. E aí essa cor eu reforço aí as sombras ali da camisa dele, né? Pintando somente onde já há aquelas marcas de sombra ali das próprias achuras, reforçando esses valores mais escuros ali na parte da camisa dele. Mais uma vez vocês conseguem ver aí a pintura, né? Agora finalizada. É... E assim, é um vídeo bem rápido, bem simples, só para falar um pouco, né? Mostrar um pouco de como foi esse processo. Depois eu pretendo fazer vídeos mais explicativos, falando um pouco melhor e mostrando um pouco melhor como você vai preparar, de repente fazer uma pintura usando a aquarela, né? De uma forma que você consiga controlar bem essa adição e essa mudança, né, essa variação de tons que você vai usar na pintura, tá certo? Bom, gente, muito obrigado aí pela atenção, um abração e até mais.